Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui, amados, para fazermos o nosso devocional. O devocional de hoje está em Salmo 111. Esse é mais um salmo para ser cantado. É um louvor de adoração a Deus. É Deus sendo louvado devido ao amor das suas obras maravilhosas. O salmista, ele canta assim a Deus. Ele diz: louvai ao Senhor de todo o coração. Darei graça ao Senhor no concílio dos retos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, é para serem estudadas por todos que nelas se comprazem. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memorável as suas maravilhas. Compassivo e misericordioso é o Senhor. Dá mantimento ao que teme, lembra-se sempre do seu pacto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Firmado está para todos sempre, são feitos em verdades e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Ordenou para sempre o seu pacto, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento para todos que cumprem o seu preceito. O seu louvor subsiste para sempre. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui uma adoração verdadeira, onde o salmista, ele louva a Deus. Ele louva o Senhor de todo o seu coração. Ele diz que de todo o coração daria graça ao Senhor. Ele fala que daria graça no concílio dos retos e também na congregação. Ele fala sobre as obras do Senhor, que são grandes e é para sempre. Que essas obras devem ser estudadas por todos que nela se comprazem. Que todos aqueles que acreditam em Deus devem estudar as obras de Deus. Ele diz que Deus está vestido de majestade e que as suas obras e a sua justiça permanecem para sempre. E que Deus, ele fez memoráveis. Que não devemos esquecer das maravilhas de Deus. E nunca devemos esquecer que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso e que Ele é Senhor. E é o próprio Deus que concede o nosso mantimento. Os mantimentos que necessitamos, Ele dá para aqueles que temem o seu nome. Ele lembra-se do seu próprio pacto feito para com Jacó. Então nós devemos também participar desse pacto feito com Abraão, Isaac e Jacó. Pois Deus, ele pretende mostrar a cada um de nós o seu poder, o poder das suas obras. Ele quer que tenhamos uma herança. Então ele provou isso dando uma herança ao seu povo, a herança que ele deu à nação de Israel. E devemos nos lembrar das obras de Deus, que são obras de verdade, são obras de justiça. Essas obras são fiéis. E devemos seguir os preceitos de Deus.
devemos nos firmar para todos sempre na sua verdade, na sua retidão. E nunca devemos esquecer que Deus, Ele enviou o seu povo à redenção. Que redenção é essa? Ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus, para ser o nosso Redentor. É através de Jesus que recebemos a redenção. É através de Jesus que agora nós temos um novo pacto para com Deus. É através de temer, de acreditar. Quando diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então as pessoas que acreditam em Deus, ele é considerado sábio. Pois o Senhor nos concede entendimento, Ele nos dá o entendimento e Ele cumpre todos os seus preceitos. Por isso devemos louvar, pois o louvor, ele subsiste para sempre. O louvor, tudo aqui na terra será encerrado. Aqui na terra, quando nós encerramos nossa jornada aqui na terra, então, tudo irá acabar, mas o louvor iremos levar conosco. Na glória, iremos louvar a Deus. Então, amados, diletos irmãos, o reino de Deus ele é perfeito. Ele é ao contrário do reino deste mundo. O reino de Deus tem os seus valores. E os valores do reino de Deus não são igual aos valores desse mundo. As ações do reino de Deus são diferentes das ações deste mundo. No reino de Deus tem as suas ações e as suas reações. E tudo isso também são diferentes da deste mundo. O ser humano, quando passa pela regeneração, quando ele aceita Cristo como seu Salvador, ele inicia a sua jornada no reino de Deus. E ele precisa estar consciente de que neste novo mundo existem regras pré-estabelecidas pelas quais não se pode dar uma modificação, não tem como nós queremos adequar o reino de Deus ao nosso modo. Nós devemos seguir as regras estabelecidas pelo próprio Deus, pelas quais nós tornamos agora um novo cidadão. Então devemos assumir a nossa cidadania. No reino devemos nos submeter à própria disciplina, ou então estaremos fora. Neste mundo, muitas vezes, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E quando fazemos coisas que desagradam a Deus, nós estamos fora do reino de Deus. Neste mundo vence somente aqueles que muitas vezes trapaceiam ou que dão um jeito, que alcançam o seu objetivo muitas vezes à força, prejudicando outras pessoas, subindo muitas vezes na vida através de humilhar outras pessoas. Mas no reino de Deus é diferente. O reino de Deus, precisamos primeiro ser aceito por Deus. Primeiro precisamos nos entregar a Ele, através de Cristo Jesus. Então, precisamos nos tornar servo, servir a Deus aqui na terra, nos submeter à sua vontade. Porque o Senhor Jesus disse que o primeiro será o último e os últimos serão o primeiro. Eterno e soberano Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui mais uma vez, entrando em tua presença para te adorar, para exaltar o teu nome. Glorificado seja o Senhor, grande e tremendo Deus. Receba, ó Deus, a minha adoração. Receba, Senhor, o meu louvor, a minha gratidão. Obrigado, Senhor,
por preparar para mim uma tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pelo salmo de hoje. Aqui, através desse salmo, eu descobri, Senhor, que as obras da sua mão são verdadeiras, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é glorioso e que o Senhor deve receber todo o louvor, toda a adoração. Então eu venho te louvar, eu venho glorificar, eu venho dizer, aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o Senhor nos céus e na terra, pois tudo pertence a ti. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, os nossos bens material, a nossa energia, tudo provém de ti. Se estamos em pé, é porque o Senhor nos sustentou. Se estamos falando, é porque o Senhor nos deu esse privilégio único de ter como nos comunicar através da nossa própria voz. Se estamos andando, é porque o Senhor nos deu membro para andar. Se podemos tocar, é porque o Senhor nos deu mãos para tocar. Se podemos enxergar, é porque o Senhor nos deu olho para enxergar. Se podemos nos alimentar, é porque o Senhor nos deu boca, nos deu o sentido do paladar. Por isso, ó Deus, receba a minha adoração, receba a minha gratidão. Eu oro, Deus, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão acamadas, que estão no leito da enfermidade, pessoas que estão passando por privações, por angústia, por sofrimento, pelo vale do sofrimento. Aquelas pessoas que estão passando por um deserto espiritual. Pessoas, ó Deus, que estão muitas vezes no mundo das drogas, que estão aprisionados por um vício, Pai, que são dependentes químico. Eu oro por essas pessoas pedindo a libertação. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que foram acometidas por um câncer, por um lúpus, por um vírus, por uma doença degenerativa, Pai, pedindo a cura, a libertação. Eu oro, meu Deus, pela vida sentimental do teu povo, pela vida conjugal dos teus servos, pela vida familiar. Eu oro pela prosperidade, Pai, pedindo que a bênção da prosperidade venha sobre cada um de nós, que sejamos prósperos em toda a área da nossa vida. Eu oro pela minha família, eu oro pela minha esposa, pela Maria, Pai. Eu oro, Deus, pela sogra, pelo meu sogro. Eu oro, Pai, pelas minhas filhas, pela Simone, pela Silene, pela minhas netas, pela Isabela, Gabriela, pela Helena, Pai, pelos meus genros, pelo Carlos, pelo Rodrigo, Pai. Eu oro, meu Deus, pela minha família, pela Elisângela, pela Lúcia, pela Claudina, Pai. Eu oro, Deus, pelo meu irmão Zósimo, pelo Ananias, pelo Irineu, pelo Rosalino, pelo Albino, Pai, por todos os seus familiares. Eu oro, Senhor, pelos meus sobrinhos, pelos meus parentescos, Pai. Eu oro pela família Louveira, pedindo da tua graça, do teu poder, da tua unção, da tua infinita misericórdia, Pai. Em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu encerro esta oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.